queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria podermos voltar ao estudo deste livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, Espírito, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nosso objetivo é desmistificar na mente de muitas pessoas que esse livro é um livro muito difícil, muito complicado, não dá para entender nada. Não! Nós já estamos na segunda parte do livro, já fizemos os 20 primeiros capítulos desafiadores e você entendeu tantas coisas. Já vimos como André Luiz foi tão preciso nas definições técnicas científicas. Sabe por que foi importante isso? Porque para muitas pessoas que viviam na época em que estas obras começaram a aparecer, o espiritismo era apenas uma religião, era um negócio de centro espírita, de baixar espírito, de ficar falando de Jesus. E as mentes intelectualoides não gostam dessas coisas porque elas não acreditam em Deus. Elas não acham que Deus vai fazer essas coisas, ou elas acham que não pode ser esse Deus que tenha uma oração com uma força capaz de chegar até ele. Essas mentes pesquisadoras, algumas bem intencionadas, precisavam de um conteúdo técnico mais preciso. E a doutrina espírita não é apenas uma maneira romanceada de falar da vida espiritual, das coisas que acontecem no nosso lar, de como que os espíritos transitam de um lado para outro, sem uma explicação do mecanismo. E aqui, então, para essas inteligências que estavam questionando a realidade dos espíritos por não serem eles muito avançados cientificamente, André Luiz trouxe informações precisas, médicas, científicas, físicas, químicas, para quem quiser aprender, para quem quiser se debruçar e entender. Porque o leigo pode não entender muita coisa, mas o cientista, o pesquisador, o indivíduo que está vinculado a estas temáticas e que antes estava reclamando que não tinha nada que explicava pelos espíritos como é que funcionam as coisas, agora não tem o que reclamar. Porém, quando você vai buscar entender, você perceberá que dá para fazer, sim, uma assimilação muito boa de todos os capítulos. E nós tentamos fazer isso e fizemos com a ajuda dos nossos companheiros, trabalhadores desta equipe que foi atrás de sinônimos para você entender. Você, tenho certeza que pôde compreender muito melhor e ver como tem informações ricas, não é? Agora nós estamos na segunda parte. A segunda parte é um pouco diferente. São capítulos mais curtos ou às vezes menos tecnicamente falando, dedicados a uma explicação científica profunda, mas estão ligados às leis espirituais. Então nós já começamos aqui, olha, já vimos a linguagem dos desencarnados, a alimentação dos desencarnados, são explicações sobre a vida do outro lado da vida, como que ela funciona. Os desencarnados comem, eles se alimentam especificamente de determinados princípios. E como é que eles têm a linguagem? Eles conversam, eles usam a boca, eles emitem som, como que é isto? Depois nós vimos na semana passada o corpo espiritual e a volitação, como ele se desloca no mundo espiritual. E hoje nós vamos ver qual é a aparência dos desencarnados, como essa aparência se apresenta depois que perde o corpo físico. Você olha as fotografias que você tem na Terra, e desde criança você vê mais ou menos a sua mesma aparência, o seu mesmo rosto, as linhas principais, mesmo depois que você envelheceu, elas se mantiveram. Você passa 60, 80, 100 anos na Terra com mais ou menos a mesma estrutura. É claro, com as degenerações naturais, do desgaste das células, das moléculas físicas, mas você não perde as linhas gerais. Agora, e no mundo espiritual? Os espíritos que vão para lá, que deixaram o corpo físico, eles vão ficar parecidos com o quê? Então, nós vamos agora ver o texto que responde esses questionamentos, essas dúvidas, com o resumo que eu preparei.
ok? Vai ser uma leitura um pouco mais longa, porque é um resumo do texto todo, mas ainda assim você vai, depois que ouvir o resumo, vamos para o texto original para a gente ir conversando sobre ele. Vamos então ao resumo deste capítulo 4. Vamos lá. Linhas morfológicas dos desencarnados. Aí a pergunta é a seguinte: a que diretrizes, a que linhas de direção obedecem as entidades desencarnadas para elas se apresentarem com a sua forma? Como é que elas vão apresentar-se? Elas têm alguma orientação? Elas têm alguma aparência própria? Como se dá a aparência depois que o indivíduo morre? Aí o André Luiz começa a explicar o seguinte: o espírito, depois da desencarnação, ao reassumir-se junto do conjunto social a que se integra, ele vai estar de novo no mundo espiritual, ele vai estar em afinidades com espíritos que são do mesmo padrão vibratório, e se chama esse conjunto social a que ele se integra. A André Luiz, o conjunto social que se lhe apresentou foi, primeiramente, a região umbralina, onde ele estava ali perdido, ficou ali 8 anos, naquela região social pouco amistosa, densa, de alguém cujo padrão vibratório não era muito elevado, do ponto de vista de poder já estar num outro ambiente. Porém, depois, graças à sua renovação, ao esgotamento daqueles fluidos densos que ele carregava na sua mente, ele foi admitido, ele foi levado pelo nosso querido Clarencio, o ministro Clarencio, foi levado para a cidade Nosso Lar e passou a integrar-se a uma nova comunidade. Esse é o conjunto social a que se integra, a que se refere aqui o texto. Vamos continuar. Então, depois da reencarnação, ele, ao reassumir-se junto do conjunto social a que se integra, apresentará a mesma forma que trouxe do mundo, mas ele vai se apresentar cada vez melhor, sempre que esse ambiente social permaneça no patamar dos sentimentos elevados. Vamos então voltar ao livro Nosso Lar. No começo, nos primeiros capítulos, André Luiz está totalmente deformado. E você verá aí a representação do projeto Imagem de André Luiz na região umbralina, fugindo de entidades que o perseguiam. Seu cabelo cresceu, sua roupa rasgou, ele tinha unhas grandes, porque ele não cortava, a barba ficou grande. Ele então estava integrado num padrão vibratório menor, porque ele não tinha se preparado espiritualmente. Daí o que acontece? Ele sofre, passa por todas as tribulações. E também o projeto Imagem mostra a aparência dos outros espíritos que estavam ali, porque ele foi considerado suicida, porque ele se desgastou de forma abusiva quando estava na vida física, tendo morrido mais cedo do que tinha sido programado. Então os espíritos procuravam por ele para sugar os seus fluidos vitalizantes que ainda existiam no perispírito. Então essas entidades igualmente eram com semblantes desgrenhados, com uma situação animalesca até. Aí, depois disso, ele é recolhido na cidade Nosso Lar. Lá ele está num outro padrão. E lá ele assume uma outra aparência. É o mesmo ser, tem a mesma cara, só que agora ele está num padrão melhorado. E ali ele se mantém nesse padrão melhorado. Também o projeto Imagem mostra André Luiz em várias situações já totalmente diferentes daquela que ele estava na região inferior. É a isso que André Luiz, aqui no Evolução em Dois Mundos, está se referindo, a essa modificação. Cada vez que ele estiver num patamar mais avançado, mais sutil, ele vai estar mais belo, mais bem feito, porque sua mente se abastecerá de fluidos mais puros e ele terá mais condições de melhorar a sua própria estética por melhoria do seu próprio padrão de gosto pessoal. Porém, continua André Luiz nos explicando. Vamos lá. E aqui é o resumo que eu estou fazendo. A forma de cada um reflete a mente, principalmente em relação ao sexo, a sua condição de homem ou de mulher.
apresentando-se com os traços de homem ou mulher, segundo a vida íntima da alma esteja demonstrando as qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Por isso, apesar de alguns terem estado na Terra, estagiando em uma condição inversa à sua característica básica, atendendo a uma provação necessária ou a uma tarefa específica, a desencarnação libera estes espíritos das imposições da forma biológica. André Luiz, e depois ele vai fazer uma nota explicativa, mas ele está dizendo aqui o seguinte: no que diz respeito ao sexo, à aparência física masculina ou feminina, esta aparência será dada pela preservação na mente do ser das características acentuadamente ativas, quando então ele estará se apresentando masculinamente, ou acentuadamente passivas, quando ele então estará na condição feminina. Passiva não é inútil, anulada, não. É diferente, é num outro sentido da sensibilidade, não da ação, mas da capacidade de integração, de construção coletiva, mentalmente falando, da percepção de outras vibrações. Para isso você precisa se apassivar, você precisa ficar sereno. Então, com isto, o espírito que já desenvolveu mais esta área, ele se apresenta mais ligado às sensações da pureza, da elevação, do que o ser masculino, o ser que estava tendo que lutar, construir, vencer na ação de construção daquilo que na vida física era necessário. Então, você perceberá que o espírito, ao desencarnar o corpo, ele poderá assumir essa característica masculina ou feminina de acordo com aquilo que ele possua dentro de si. E aí André Luiz faz uma menção interessante. Ele diz a seguinte: algumas pessoas precisam renascer na Terra num sexo diferente daquele que ele tem predominante na sua mente. Porque às vezes ele abusou do sexo oposto, ele explorou o sexo oposto, ele brincou com o sexo oposto, não importa se é um homem ou mulher. Ele era homem e explorou as mulheres, brincou com as mulheres. Ela era mulher e explorou os homens, iludiu, desencaminhou, acabou com a vida deles emocionalmente. Então agora, em algumas circunstâncias, o espírito precisa renascer naquele sexo que ele não respeitou. Ele tem a característica masculina, mas ele precisará agora viver num corpo feminino. É isso que ele está dizendo. Ou porque ele precisa para resgatar seus erros, ou porque ele pode ter pedido a inversão, porque ele precisa se preservar nas tarefas que ele vai realizar na vida física. Por algum desses motivos ele estará se colocando num corpo chamado inversivo. Porém, nestes dois casos, quando o corpo morre, ele volta ao plano espiritual e pode reassumir a característica psicológica predominante. Então é isso que ele está dizendo. Vamos voltar no texto para você ler comigo e entender tudo aquilo que eu já expliquei. Vamos lá. A forma de cada um reflete a mente. Está faltando uma palavrinha ali, né? A forma de cada um reflete a mente. Principalmente em relação ao sexo, apresentando-se com os traços de homem ou mulher, segundo a vida íntima da alma esteja demonstrando as qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Por isso, apesar de alguns terem estado na Terra, vivendo, estagiando em uma condição inversiva, atendendo a uma provação necessária ou a uma tarefa específica, a desencarnação libera estes espíritos daquelas imposições da forma biológica. Agora André Luiz está explicando, olha, devemos esclarecer que essas ocorrências, para efeito da responsabilidade kármica e da identificação pessoal, respeitam, via de regra, a ficha individual da existência última, vivida pela personalidade na Terra,
situação que perdurará até novo estágio evolutivo que se processa, seja na reencarnação, seja na promoção a mais alto nível de sublimação e de serviço. Então, volto um pouquinho, essa é uma nota que o André Luiz faz neste comentário, neste trecho da resposta. Esclarecemos que essas ocorrências, ou seja, a responsabilidade do indivíduo que está vivendo uma situação inversiva, a identificação pessoal que ele estará apresentando, se baseará primeiro, com mais inflexão, com mais exatidão, respeitará a ficha individual da existência última vivida pela personalidade na Terra. Ou seja, ele estava na Terra como homem e ele se comprometeu como tal. Ele era um espírito feminino que foi colocado na condição masculina. E na Terra, como condição masculina, ele se desencaminhou também. Ele será responsável por ter sido um homem que não soube se conduzir. Ou o contrário, né? É um espírito masculino que foi posto como feminino no mundo físico e será responsável pelos equívocos que cometeu como mulher na Terra. Então, é algo que ele precisará trabalhar na condição do seu perispírito, seu psiquismo, naquela dimensão feminina, apesar de ser marcadamente masculino. É isso que André Luiz está falando. E isso ele terá que fazer numa vida seguinte. Ele terá que refazer isso, essa situação de ficha individual, de identificação e responsabilidade kármica, ele terá que dar conta disso nos novos estágios evolutivos que se processa na reencarnação futura ou quando ele for promovido a mais alto nível de sublimação e de serviço. Ele terá que resolver essas questões. Mas ele continua o texto, porque esse é apenas uma nota. O texto continua explicando. Agora, o que é o principal para a maior parte das pessoas? A mente controla com admirável precisão e espontaneidade as células sutis de que se constitui o seu perispírito. Mas, se o progresso mental do espírito não é o suficiente acentuado, se ele não é um espírito que já tem controle da mente, ele vai manter a forma física que ele teve entre os encarnados na última encarnação. Vamos supor na condição inversiva. Ele renasceu como homem, apesar de ter um espírito feminino, de psiquismo feminino. Se ele não tiver uma capacidade mental acentuada para modelar-se de novo quando o corpo morre no perispírito e tornar-se mulher de novo pelo seu psiquismo, ele continuará com aparência masculina no plano espiritual. E a mesma coisa acontecendo com o espírito feminino, ou o espírito masculino que foi colocado. Não é correto dizer espírito masculino, né? Porque o espírito não tem sexo. Mas o seu psiquismo está acentuadamente marcado pela experiência masculina da atividade, e ele vai renascer num corpo de mulher. Na condição feminina, se ele desencarna nessa condição e sua mente não está acostumada a modelar as células do perispírito de forma espontânea, com precisão e com a imposição da sua vontade, ele vai desencarnar e, apesar de ter o psiquismo ainda mais predominantemente masculino, ele ainda terá a aparência feminina. É o que André Luiz está dizendo. Vamos continuar o resumo. Nos planos superiores, os planos relativamente superiores, a alma sofre também metamorfoses, modificações da aparência, cuja velocidade de ocorrência está na dependência das suas disposições íntimas. Espíritos cujos corpos morreram em condição idosa levarão algum tempo para se desfazerem dos sinais da velhice, caso desejem remoçar sua aparência. E aqueles que morreram jovens deverão esperar a ação do tempo até que possam obter traços de madureza. Isto, não estamos falando dos ambientes muito superiores.
alguns níveis superiores, além daqueles que chafurda a mentalidade pouco elevada, né? Então, leva um tempo. Seja para o velho remoçar, seja para o jovem envelhecer. Agora, nas sociedades respeitáveis da espiritualidade, apesar de elas serem sociedades muito evoluídas do ponto de vista, às vezes, da vibração, André Luiz diz que podem se encontrar certos espíritos que ali foram aceitos, que foram admitidos por intercessões afetivas. Algum espírito que estava naquela dimensão quis que um ser mais atrasado do que eles pudesse estagiar ali por um tempo. Então pode acontecer que nessas sociedades mais elevadas possam existir espíritos que não estão pertencendo a elas ainda, mas que ali estão por intercessões afetivas, como André Luiz diz e continua no texto, intercessões afetivas ou merecimentos próprios, porém que carregam determinadas marcas, como sendo mutilações que os desfiguram, inibições ou moléstias que atestam em seu estado vibratório estarem vitimados por processos mentais que ainda restam dentro deles de remorsos e que se espelham no perispírito, marcando-lhes a apresentação. Então serão espíritos que não estarão plenamente conformados, não terão as vibrações ainda plenas. Nós temos o livro Voltei, o irmão Jacó, que chega do lado de lá e não tem luz. Todos os seus amigos espirituais já da convivência da Terra, que já foram para o outro lado antes dele, já estão iluminados por si mesmos, mas ele está apagadinho. Então você percebe que se trata de um espírito que ainda não fez muita coisa por si mesmo. Então, nestes casos, essas pessoas que estão ali, porque foram admitidas por uma intercessão de um espírito mais elevado que os trouxe, ou que tiveram merecimento para estarem estagiando por algum tempo ali, diz André Luiz, nesses casos, tais espíritos ali permanecem por tempo limitado para reeducação, para seu refazimento, a fim de voltarem brevemente ao processo de saneamento e resgate por meio das reencarnações redentoras. Ah, que legal! Puxa vida! Alguém que já tem merecimento, alguém que viveu experiências no plano espiritual e que se dedicou, mas ainda precisa renascer para se purificar. Então, ele apresenta determinadas marcas, podendo estagiar em níveis um pouco superiores ao que ele está, para se sentir estimulado. Olha, se você voltar à Terra, reencarnar e corrigir isto, você já pode vir para cá. Você não pode ficar aqui agora, enquanto não se melhorar nesse aspecto. Mas se você fizer isso, você já poderá. Olha que interessante. Nos recordamos aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade. Aliás, desculpa, do livro Ação e Reação, capítulo 18, Resgates Coletivos. Ali o instrutor Druso explica para André Luiz e para Hilário que ele conheceu dois amigos que foram muito importantes na sua formação, do próprio Druso, e que estavam ali já antes dele chegar. Quando o Druso chegou na instituição como um assistido, um sofredor que foi recolhido, lá já estavam Lucas e Ascânio trabalhando, dedicadíssimos, ajudando muitas pessoas, dando de si da melhor forma. E eles ficaram lá trabalhando, só que já estavam lá há muito tempo e o sonho deles era conseguir subir o padrão vibratório para poderem ser admitidos em dimensão mais elevada. Naturalmente que a mansão paz que o livro nos conta, Ação e Reação, que aliás nós já fizemos aqui também, ela está localizada na zona umbralina densa, próximo da Terra. Ela não está muito acima da Terra. Tanto é que algumas entidades morrem aqui e fazem um estágio em instituições como a Mansão Paz para reencarnarem logo depois.
Porém, o que acontece é que Ascânio e Lucas, que estavam lá trabalhando há muito tempo, já tinham se melhorado tanto, eram tão queridos, tinham tantos espíritos que gostavam deles, que eram gratos a tudo que eles haviam feito, e eles pediam que eles queriam subir a um outro patamar vibratório. Porém, seus pedidos eram indeferidos. Não, ainda não pode, ainda não pode, ainda não pode. Até que um belo dia os dois resolveram fazer uma petição por escrito, submeter formalmente a solicitação. Encaminharam, seu pedido foi organizado, foi orientado, deu-se prosseguimento normal às suas solicitações, e até que um dia, algum tempo depois, os dois foram chamados a um departamento que tinha a função de examinar o seu perispírito e suas memórias, as memórias que estão guardadas, com recursos que inclusive pudessem fotografar. O mundo espiritual tem recursos avançadíssimos. Os recursos da microfotografia fotografavam as diversas cenas que estavam arquivadas na memória dos dois e que eventualmente eles não se lembravam. Depois que eles fizeram toda essa análise, como se fosse um tomógrafo vendo o estado mental, só que com as imagens, eles foram depois chamados a uma entrevista com os espíritos mentores, que iriam analisar a petição e colocaram os dois em contato com a memória, num processo de regressão visual, para que eles pudessem ver isso conscientemente. E então, eles foram vendo que na encarnação anterior, na Terra, eles fizeram coisas lindíssimas, na anterior eles fizeram coisas muito boas, na anterior ainda, eles foram voltando no tempo. Eles regrediram 5 reencarnações e estavam fazendo já trabalhos beneméritos muito importantes. Porém, quando eles chegaram aí, eles estavam agora na época das lutas que Joana d'Arc havia enfrentando os ingleses, realizado para libertar a França do domínio da Inglaterra. Joana d'Arc tinha um exército. Eles eram membros desse exército. E quando eles estavam ali, por algum motivo de ciúme, inveja ou de não gostar de uma pessoa que era do próprio exército deles, os dois se mancomunaram e criaram uma situação para projetar, para jogar do alto da torre aquele que eles não gostavam. Seu irmão, não era seu inimigo, não era um opositor, era seu irmão. Eles então mataram o indivíduo deliberadamente. Porque com isso eles conseguiram subir no exército, receberam condecorações de outros que também não gostavam daquele indivíduo, mas eles tomaram uma atitude arbitrária. Quando eles viram este estado, conscientemente, eles entenderam por que eles não eram aceitos. E aí, os mentores que estão analisando o caso perguntam a eles, por amor a tudo aquilo que eles já tinham melhorado, se eles ainda queriam ficar vendo coisas do passado. Aí os dois disseram, não, nós já entendemos. Então agora o que a gente quer não é subir, a gente vai pedir para descer. E eles pedem uma reencarnação, para que eles pudessem expurgar, expungir, limpar da própria consciência essa nódoa. Que, na visão dos espíritos, que tinham que analisar aquilo que eles pediam de vez em quando, era facilmente observável, porque, certamente, em sua estrutura vibratória havia aquela mancha, havia aquele problema. Interessante isso, né? Então eles vão renascer, vão viver na Terra, vão se dedicar à aeronáutica, para desenvolver o ramo da aeronáutica, e eles vão cair com um avião e vão morrer da queda, como eles fizeram acontecer com o amigo ou aquele que eles mataram, para eles poderem limpar-se desta culpa. Uma outra coisa interessante, nas obras que nós já lemos, vamos vir para essa aqui. No livro Nosso Lar, o primeiro, nós temos uma cena interessantíssima. Se não me engano, o capítulo se chama Vampiro. André Luiz está na cidade Nosso Lar, aprendendo como funcionam as coisas, e ele está num departamento que toma conta das cercas de defesa da cidade. E ele, com
com a sua orientadora, a enfermeira Narcisa, estão ali quando o vigilante da linha de defesa inicial vem até eles e diz: tem um espírito aqui que está pedindo para entrar, é uma senhorinha que está meio chorosa, está pedindo para passar. Vocês podem vir aqui para ver? Aí eles vão lá. Aí vai o André e vai a Narcisa. Aí os dois estão lá vendo aquela velhinha: eu estou precisando de ajuda, eu estou muito triste, eu estou muito cansada, eu vim de muito longe, por favor, deixem eu entrar. Só que a Narcisa, ela olha e ela vê, André Luiz também vê, que em volta dessa alma aparentemente muito sofrida, existem 90 tipos de manchas pretas em volta. Nódoas, marcas. Parece uma pessoa que teve um monte de bexiga no rosto, né? Mas não está no rosto, está na psicosfera, na atmosfera dela. Aí elas se condoem, eles acham: puxa vida, essa velhinha, vamos deixar passar, eu tomo conta dela. Aí o indivíduo que está lá tomando conta diz assim: não, eu preciso solicitar ao chefe das linhas de defesa que venha aqui e faça uma avaliação. Aí ele chama, o chefe vem até ali e começa a ver e conversar com a mulher. Aí ele começa a conversar com a velhinha e ele sabe ver além do que os olhos dos novatos enxergam. E ele diz para Narcisa: não, essa mulher não é o que ela está parecendo. Ela é um espírito vampiro. Não é vampiro do Bento Carneiro que chupa sangue, mas vocês vão ver que ela está apenas fingindo que ela é. Ela não é isto. Eu vou conversar com ela e vocês verão. Ele diz: vocês estão vendo as manchas? Sim. O que mais que vocês veem além das manchas? E ela diz assim: eu não vejo nada. Aí ele diz assim: pois eu vejo em cada mancha o rosto de uma criança que essa mulher ajudou a matar com uma abortadeira. Ali estão no seu perispírito o rostinho de cada uma das crianças que ela sacrificou no ventre das mulheres que a procuraram. Vocês vão ver que esta, e é uma das mais fortes vampiras que eu já encontrei na minha experiência. E aí ele começa a falar com a velhinha, e logo a velhinha se desconjunta e fala assim: eu não vim aqui pedir trabalho, não, eu quero o direito de ficar aí dentro. Aí ela perde toda aquela: eu sou velhinha, eu tô morrendo, preciso de ajuda. Aí ela ficou ofendida e ela sai batendo duro o pé: eu não quero esse Deus de vocês, eu quero sossego. Assim, sabe? Ela se desconjunta na sua fantasia de velhinha. Porque o que ela queria era sensibilizar e conseguir passar. Aí o instrutor diz: olha, vocês podem me dizer por que nós temos uma linha de defesa aqui se nós tivéssemos que colocar todo mundo para dentro? Não teria sentido ter essa linha de defesa. Essa pessoa vai entrar aqui e vai estragar nossas vibrações, porque ela não é isso que ela está dizendo. E então essa é uma lição. E você vê que esse espírito possuía à volta dele as marcas que demonstravam seus defeitos. Não é? Puxa, interessante. Vamos voltar lá no texto. Agora você vai ver André Luiz explicando isso tudo no texto original do livro. Vamos agora acompanhar a leitura. Linhas morfológicas dos desencarnados. A pergunta é essa que você está vendo aí. A que diretrizes obedecem as entidades desencarnadas para se apresentarem na sua forma, na sua aparência, morfologicamente? As linhas morfológicas, aquelas relativas à forma, à aparência das entidades desencarnadas, no conjunto social a que se integram, são comumente aquelas que elas trouxeram do mundo, a evoluírem, contudo, constantemente para melhor apresentação, toda vez que esse conjunto social se demore em esfera de sentimentos elevados. A forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, principalmente no que se reporta ao sexo, mantendo-se a criatura
com os distintivos psicossomáticos ou do corpo espiritual, de homem ou de mulher, segundo a vida íntima, a vida interior, através da qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou acentuadamente passivas. Fácil observar assim que a desencarnação libera todos os espíritos de feição ou de aparência masculina ou feminina que estejam na reencarnação em condição inversiva, atendendo a provação necessária ou a tarefa específica. Libera, porquanto, fora do corpo físico, a mente se exterioriza no veículo espiritual com admirável precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que o constituem. E aí vem uma nota que nós já comentamos aqui, que está no rodapé, com o número 26. André Luiz, depois de ter explicado este trecho, ele faz essa seguinte aclaratória. Devemos esclarecer que essas ocorrências, para efeito de responsabilidade kármica e identificação pessoal, via de regra, respeitam a ficha individual da existência última vivida pela personalidade na Terra, situação que perdura até novo estágio evolutivo que se processa, seja na reencarnação, seja na promoção a mais alto nível de sublimação e de serviço, que é a nota do autor espiritual, que nós já explicamos no resumo. Aí continua André Luiz no texto original. Ainda assim, é importante observar que, se o progresso mental não é positivamente acentuado, se ele não tem um desenvolvimento ainda muito intenso, mantém a personalidade desencarnada, aquele que morreu, nos planos inferiores, por um tempo indefinível, a forma plástica que lhe era própria entre os homens. Se ele está no nível inferior, a última encarnação vai ser aquela que ele vai se apresentar do outro lado, homem ou mulher. Agora, nos planos um pouco acima, nos planos relativamente superiores, sofre processos de metamorfose, ele pode transformar-se, mais lentos ou mais rápidos, conforme suas disposições íntimas. Se a alma, que foi libertada do corpo físico, foi transferida para o mundo espiritual em adiantada senectude, em adiantada velhice, ela vai gastar algum tempo para se desfazer dos sinais da ancianidade corpórea. Ela vai carregar ainda a aparência de velho. Ela vai gastar um tempo para se livrar dessa aparência velha, se ela desejar remoçar ou rejuvenescer o seu próprio aspecto. E na hipótese de haver partido da terra na primeira juventude, deverá igualmente esperar que o tempo a ajude, caso se proponha a obtenção de traços da madureza, caso queira parecer um pouco mais adulto, mais velho. Cabe, entretanto, considerar que isso acontece apenas com os espíritos, aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõem de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual. Pois, quanto mais elevado se lhe revele, se lhe descortine o degrau de progresso, quanto mais avançado ele esteja, mais amplo também se lhes revela o poder plástico, o poder de controlar as células que vão tecer, que vão construir um instrumento de manifestação, que é o seu corpo espiritual. Em alto nível, em planos muito superiores, a inteligência realiza em minutos certas alterações que as entidades de cultura mediana gastam, por vezes, alguns anos em efetuar. Temos também, nas sociedades respeitáveis da espiritualidade, aqueles companheiros que, depois de estágios depurativos, depois de sofrimentos em que se purificaram um pouco,
se elevam até estas sociedades mais avançadas, por intercessões afetivas ou por merecimentos próprios. Porém, carregando consigo determinadas marcas deprimentes, como sejam mutilações que os desfiguram, inibições ou moléstias que se denunciam, que se apresentam na psicosfera que os envolve, a velhinha vampira que eu citei aqui, as marcas de Lucas e Ascânio, que já ainda mantinham o perispírito deles comprometido, ou então outros distintivos menos dignos, como sendo alguns remanescentes dos circuitos mentais, dos remorsos que eles padeceram, que se concentram neles, desequilibrados, sobre certas zonas do corpo espiritual. Eles apresentarão essas definições, essas disfunções, visíveis aos espíritos mais elevados. Porém, nestes casos, em todos eles, estas entidades que estão ali trabalhando, ali se encontram habitualmente por períodos limitados de reeducação e de refazimento, para regressarem em breve tempo no rumo das estradas, dos caminhos de saneamento e de resgate das reencarnações redentoras, as reencarnações que fazem os espíritos crescerem por terem vencido suas próprias limitações, como é o caso do Lucas e do Ascânio, do livro Ação e Reação, do capítulo 18. Que bacana tudo isso, né? A mente está na raiz de todo o controle da nossa aparência. Tanto no corpo físico, que é uma aparência mais lenta para ser mudada, então a mente precisa querer, precisa se esforçar, precisa fazer regime, precisa fazer ginástica para emagrecer, ou precisa fazer academia para ganhar massa muscular. Então, a mente ainda está por trás disso, já na Terra. Mas no plano espiritual isso é muito mais rápido. Mas se você não tiver preparo mental, você não conseguirá aquilo que você está esperando com rapidez. Puxa vida, quanta informação interessante, não é mesmo? Então agora nós vamos dar continuidade na próxima semana, no capítulo 5º, sobre a apresentação dos desencarnados. As vestes, como é que ele se apresenta, roupas, objetos, tudo ligado ainda ao plano espiritual. E são curiosidades bastante interessantes que eu acho que você já teve também. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar conosco, pelas manifestações. Envie seus comentários nos capítulos, diga o que você não entendeu, nós tentaremos depois explicar melhor, mas diga aquilo que você gostou também. Isso nos ajudará muito a ir melhorando o pouco que a gente te oferece. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Fala do nosso programa, do nosso canal para os seus amigos, faz a divulgação para eles verem todos os livros anteriores que nós já fizemos. E eu espero você na próxima semana. Muito obrigado, até lá e muita paz.